começo. No entanto, que no final deu certo. Tá? Depois eu te explico em detalhes, Alba. Mas a gente não precisa ficar trocando. Como a gente não troca aqui, como a gente fica trocando lá. Entendeu? Depois a gente descobre. Gente, eu preciso de ajuda. Ah, não. Tá funcionando, né? Ufa. Olá, Tá boa funcionando, tarde. Lorenza. Não, aqui é sempre uma tensãozinha. Oi, Lorenza. Oi, Larissa. Oi, tudo bem? Olá, Larissa. Olá a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Está no trabalho? Oi? Está no trabalho? Sim, estamos num esquema de rodízio aqui no Ministério. Olá, boa tarde. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Eu sou a Ariene, eu sou técnica da CEGAM. Aí eu vou estar representando a Gisele hoje, porque ela teve uma agenda de última hora, então ela não vai conseguir participar. Então eu vou estar representando ela, e assim como vai ter outros colegas aqui da CEGAM que vão estar acompanhando também essa reunião. Bom, obrigada. Ótimo. Então, a Gisele também me comunicou, ela disse que assim que terminar a agenda lá, a Ariane, ela tenta entrar, né? Então, talvez a gente ainda conte com a presença dela. Ótimo. Isso. Como é que estão? Vamos ver. Não estou vendo ainda os colegas da BCA. O Plínio, Embaixada. Gregory, o que você acha? A gente faz uma rodada ou já estamos tão íntimos que a gente pode já... O que vocês acham, gente? Olá, Embaixada do Brasil. Olá. Se quiser, Olá, Lorenza, dá uma rodada, porque tem algumas pessoas, acho que novas, né? Pois sim. Então, podemos começar? Sim. Então, bom, eu vou iniciar. Meu nome é Lorenza, trabalho aqui na Assessoria Internacional do Ministério da Saúde, acompanho, entre outros temas, a pauta de alimentação e nutrição. Estamos aqui no terceiro dia, né, dessa atividade de troca de experiências sobre as políticas de enfrentamento à obesidade. A previsão é que hoje o Peru conte um pouco para a gente, né, suas principais estratégias e políticas. E, assim, muito prazer estar aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade, a presença de vocês. Vou passar a palavra, vou sugerir, né, porque sempre, como tem várias pessoas, vou passar a palavra para a Assessoria Internacional, Ministério da Saúde, aí depois a gente vai para ABC e parceiros, tá bem? ABC, Itamaraty e parceiros. Obrigada, até logo. Olá, boa tarde. Eu sou a Larissa, trabalho também na Assessoria Internacional, junto com a Lorenza. É um prazer estar aqui mais um dia com vocês. Quem da CEGAM gostaria de falar, se apresentar? Eu vou começar aqui, então. Boa tarde, eu sou a Ariene, eu sou técnica da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. É um prazer estar aqui com vocês. Com certeza vai ser um momento de muitas trocas e aprendizagens também. Vai ser um momento muito rico. Minha sugestão é que depois que a gente fala, a gente indica alguém de nossa instituição para facilitar. Ana Maia está aqui, né? Ana Maia. Boa tarde a todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Eu sou Ana Maria Maia, sou consultora técnica na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Jéssica Pedroso, também sou da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. Mais alguém? Pessoal, acho que não. Posso sugerir, então, a ABC e a Embaixada?
Ok, boa tarde a todas e todas. Sou Plínio Pereira, trabalho na ABC, na área de cooperação Sul-Sul Trilateral, acompanho esse projeto com o Ministério da Saúde e o Centro de Excelência contra a Fome do PMA. A Rifat, que é minha assistente, trabalha comigo, não está presente, está em outra reunião, e passo a palavra para o conselheiro, então, Luiz, da Embaixada. Oi. Boa tarde, mais uma vez a Um todos. minutinho, Saad. Bem, posso falar? Gregory, porque igual ontem, o Zoom saiu, foi para Beatriz. Ela só precisa para mim. Beatriz, você consegue devolver o post da reunião para eventos orientes? Que eu acho que foi para você. Sí, claro. De acuerdo. Sim, com certeza, vou fazer. Desculpa, embaixador, mas problemas técnicos. Não, por favor, Gregory. Bom, eu sou o conselheiro Luiz Marfil, eu trabalho aqui na Embaixada do Brasil, aqui em Lima, no Peru, principalmente com temas de cooperação técnica. Então, é um prazer estar aqui. A gente tem um contato muito estreito com o MINS, né? Vai ser interessante ver a Julia, a Maria Reis, né? E espero ver também a Rocio, que também com quem conversei bastante sobre esse projeto. Então, agradeço mais uma vez a Lourenço e equipe, um prazer rever o Plínio, os colegas da ABC aí em Brasília, né? Todos, tanto do Ministério da Saúde como do Itamaraty, e também do Ministério do Peru, e também os nossos colegas colombianos. Mais uma vez, parabéns pelo projeto, pela iniciativa, e continuem contando com o apoio aqui da Embaixada em Lima. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigada, conselheira. Então, acho que não tem mais ninguém. Tem alguém da Embaixada em Bogotá? Acho que não, né? Então, será que as colegas da Colômbia gostariam de se apresentar? Sim, a gente passa a palavra depois para as colegas dos colegas do Peru e já começamos a reunião. O que acham? Olá, buenas tardes. Boa tarde. Meu nome é Elisa Cadena, sou subdiretora de Saúde Nutricional, Alimentos e Bebidas do Ministério da Saúde da Colômbia. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês nesse seminário. Muito obrigado. Boa tarde para todos. Meu nome é Pamela Vallejo, nutricionista do Ministério de Saúde e Proteção Social da Colômbia. Cumprimento todos. Bom, do Ministério da Saúde da Colômbia, estamos já nós duas aqui. Então, para os colegas do PMA e WFP se apresentarem, aí sim a gente passa a palavra para o Peru. Podemos fazer assim? Boa tarde a todos e a todas. Em nome do nosso diretor do WFP aqui no Brasil, Centro de Excelência contra a Fome, desejo um bom seminário, uma boa discussão, o nosso terceiro dia, que viemos discutindo sobre a questão da obesidade infantil. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Boneide Peixinho, eu sou nutricionista e coordeno o projeto de nutrição pela parte do WFP aqui no Brasil, do Centro de Excelência contra a Fome. Obrigado. Gregory? Boa tarde, meu nome é Gregory Rosa, eu trabalho no WFP Brasil também, junto com a Albaneide, e nós estamos responsáveis por coordenar esse projeto com Peru, Colômbia, e junto com nossos parceiros, tanto do Ministério da Saúde quanto da ABC. Agora eu vou passar para a Maína, e depois Isabela, e depois eu estou vendo que também, eu acho que está a Sharon, que trabalha conosco, e a Yasmin também.
Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui no evento. Meu nome é Maína Castro, sou uma das consultoras no projeto Nutrir o Futuro, que tem produzido aí vários materiais frutos dessa cooperação internacional. E é um prazer estar com todos. Passo a palavra para a Isabela. Boa tarde a todos, eu sou Isabela Satamini, como a Maína, eu sou consultora no projeto Nutrir o Futuro e estou muito feliz de participar, muito satisfeita com as discussões e animada para a discussão de hoje e conhecer o trabalho do Peru. Muito obrigada. Yasmin. Olá, boa tarde. Eu e a Yasmin trabalhamos também no Centro de Excelência do WFP Brasil. A gente está mais na área de alimentação escolar, estamos aqui como ouvinte e muito felizes em poder participar dessa iniciativa aí feita pela Boaneide Gregory. Obrigada, gente. Ótimo, acho que podemos avançar. Então, colegas do Peru, está com vocês, por favor. Acho que é Beatriz que vai falar. Boas tardes a todos. Boa tarde para todos. Meu nome é Maria Reis, do time do Peru. Eu vou fazer a apresentação. Em primeiro lugar, eu agradeço essa oportunidade para compartilhar todas as estratégias que a gente abordou no Peru relacionadas à obesidade infantil. Nesse caso, é muito importante destacar que, claro, a gente teve durante os últimos anos os problemas de saúde pública na etapa infantil e sempre com foco na desnutrição crônica e anemia. E, nesse sentido, a gente criou políticas e planos para reduzir os problemas da nutrição e anemia. No caso da obesidade, sim, a gente já abordou, mas não com o mesmo peso que a gente fez nos anos anteriores em relação à desnutrição crônica e anemia. Nessa apresentação do dia de hoje, a gente vai focar 5 pontos principais e básicos. A gente vai falar do contexto epidemiológico, as intervenções que a gente realizou no curso de vida, nas diferentes faixas da vida, as linhas de ação que a gente fez nos últimos anos em relação à obesidade infantil, sistemas de informações com os quais a gente conta e os desafios que a gente tem daqui para frente. Em relação ao contexto epidemiológico, como vocês veem aqui nesse slide, a gente tem resultados do ano 2019 que indicam que 8% de crianças abaixo de 5 anos apresentavam sobrepeso e obesidade. Claro que essa é uma informação que vem através do Instituto de Estatística e Informática, através de uma pesquisa de saúde familiar. Se a gente vê o gráfico da direita, a gente consegue identificar que nas regiões do Peru, em Lima Metropolitana, que seria a maior cidade, nós temos 12,3% de crianças com sobrepeso e obesidade. O restante da costa, 9,7%, 4,9% na área de serra, que seria a região montanhosa, e na selva, 3,7%. Ou seja, a gente vê um panorama com dados, e se a gente faz um cruzamento com os dados de 2017 a 2019, a gente vê que a prevalência acontece em menores de 5 anos, é mais evidente ainda. Nós temos informações também em relação à atividade física, mas para adultos de 18 a 59 anos de idade. A gente vê que a atividade física por faixa etária, no grupo de 18 a 19 anos, a gente vê que tem 72% de atividade física
baixa. Isso é um problema nesse grupo. Se a gente observa outro grupo de 20 a 29, ou 30 a 39 até 59 anos, a gente vê praticamente o mesmo panorama, ou seja, atividade física baixa. Se a gente vê a prevalência da desnutrição crônica no ano 2018 a 2019, a gente consegue ver na cor azul que no ano 2019 a gente diminuiu para 12,2%. Ou seja, no ano 2008 a gente tinha 27,5% de prevalência de desnutrição crônica. Então, se a gente observa do lado direito, também em cada um dos departamentos do Peru, a gente vê que no departamento de Huancavelica, na área montanhosa do Peru, a gente observa uma alta prevalência de desnutrição crônica infantil. Seguinte slide. Observando o grupo específico de 6 a 35 meses de idade, a gente vê que no ano 2010 até o ano 2019, a gente diminuiu de 50% que tinha para 40% em relação à desnutrição crônica. Se a gente analisa, avalia o nível de educação com ensino fundamental, no caso da anemia, nós chegamos a 49,9%. Se a gente vê cada um dos departamentos do Peru, Puno, por exemplo, tem uma prevalência, a maior prevalência com 69,9% em crianças de 6 a 35 meses de idade. São os dados do ano 2019. Seguinte. As intervenções nas faixas etárias, no curso de vida das pessoas, quais são as estratégias que a gente se baseia, que foram destacadas para o controle da obesidade infantil? Nós pegamos a faixa de adolescente, gestante, recém-nascido, menor de 6 meses, de 6 meses a 4 anos e de 5 a 11 anos. E as estratégias que a gente considerou, como vocês podem ver, no caso dos adolescentes, a gente tem a avaliação antropométrica, os riscos cardiovasculares, aconselhamento, o atendimento nutricional e consultório diferenciado. Se a gente foca com menores de 6 meses, a gente tem aleitamento materno exclusivo, aconselhamento nutricional, técnicas de aleitamento e visitas domiciliares. A gente também tem estratégias que, em função da etapa de vida, a gente foi fortalecendo em cada um desses grupos. E, como parte dessas estratégias, a gente tem intervenções que são transversais a esses grupos, que seria o fortalecimento de competências dos funcionários que atendem na saúde. Nós temos ações educativas e comunicacionais direcionadas para a população, sistema de monitoramento e avaliação em cada uma dessas etapas de vida. Quando a gente fala das linhas de ação que a gente vem trabalhando, a gente tem a promoção de práticas saudáveis. Dentro dessa promoção de práticas saudáveis, a gente realizou ações relativas à certificação de estabelecimentos de saúde, amigos das mães, as crianças, e a gente vem certificando estabelecimentos da saúde em função de uma norma, uma regulamentação que está no quadro azul, que foi aprovada através de uma resolução ministerial, onde são estabelecidos os critérios para a certificação desses estabelecimentos da saúde. Também a gente aprovou e publicou normas relativas ao aconselhamento, também de aconselhamento e aleitamento, bancos de leite, e formamos comitês de aleitamento materno, claro, designados pela máxima autoridade. Como a gente fez toda a estratégia da certificação e dos regulamentos que foram publicados? Isso foi feito através do fortalecimento dos profissionais de atendimento, dando para eles treinamentos teórico-práticos com esta metodologia para a promoção do aleitamento.
E esses estabelecimentos de saúde também tinham que atender os critérios estabelecidos para conseguir o credenciamento, que era seguir os 10 passos de um aleitamento materno exclusivo, atender o regulamento de nutrição infantil aprovado no ano 2006 e também contar com uma sala para aleitamento. A gente também fez incentivando, além de que os profissionais fossem ativos e participativos, a gente incorporou um indicador da gestão dos compromissos, ou seja, a gente estabeleceu dar uma bonificação para aquelas pessoas que participassem dessas certificações e se o estabelecimento cumprisse todos os requisitos. Quais foram os resultados? No ano 2019, foram certificados 17 estabelecimentos, aumentando o aleitamento materno precoz em 18% e o aleitamento materno em cesáreas em 13,4%, ou seja, foram estratégias com resultados que realmente foram muito bons para continuar na promoção de práticas saudáveis. Seguinte slide, por favor. Aqui, praticamente, eu mostro para vocês verem os locais que foram certificados. Em relação ao aleitamento materno, quais eram as práticas que a gente fazia diretamente com as mães, incentivando o aleitamento materno exclusivo. Seguinte. Outra das ações que foram feitas foram salas de aleitamento no setor público e privado. Nesse caso, através de uma lei, estabeleceu que é a Lei 29896, que dispõe sobre a implementação de salas de aleitamento nas instituições do setor privado e público, promovendo o aleitamento materno. O que a gente fez foi que as empresas conseguissem ter um espaço adequado, apropriado para que as mães conseguissem tirar o leite, conservar o leite dentro do horário de trabalho. E o Ministério de Trabalho e Promoção do Emprego tinha a responsabilidade da supervisão que as instituições tivessem as condições para que as mães conseguissem extrair o leite durante as horas de trabalho e para conservar o leite nas melhores condições também. Atualmente, a gente tem 1.911 salas de aleitamento, das quais 407 são públicas, 1.504 privadas. E na região de Lima metropolitana temos 1.207 salas de aleitamento. Aqui, vocês também conseguem ver quais são as condições que a gente conseguiu implementar em cada uma dessas salas de aleitamento, em cada uma das instituições do setor público e privado. Outras foram os bancos de leite humana. A gente também tem uma norma técnica regulamentando essa implementação, a implementação e a promoção desses bancos de leite do Peru. São centros onde a gente extrai, faz análise de processos, controle de qualidade para a distribuição desse leite materno. A finalidade era promocionar, proteger e apoiar o aleitamento materno e também a donação voluntária do leite humano. Claro, sempre considerando o armazenamento, conservação e boas condições. A gente tem 4 bancos de leite humano. No ano 2014, entre o ano 2014 e 2016, o Instituto Peruano Perinatal atendeu 4.238 com esse banco de leite a 4.238 prematuros, do ano 2014 a 2017. Bom, a gente tem aqui o kit do bom crescimento. A maioria das ações que a gente fez se baseavam em normas através das quais ficava estabelecido como eram feitas essas ações dentro das ações de práticas alimentares. Depois, a gente faz o seguinte, a gente dá treinamento dos facilitadores em nível nacional para que eles consigam replicar em cada uma das regiões para o estabelecimento dessas estratégias. Nós temos 300
e 41 facilitadores nas 16 regiões que receberam treinamento nesse tema. Na região de Lima Metropolitana temos 78 e nas 5 regiões do país que estão já acreditados pela Escola de Saúde Pública entre o ano 2017 e 2019. São 78. E quais são os resultados que a gente teve ou atingiu com esse kit? Foi diminuir a prevalência da anemia em 3,4 pontos percentuais e fortalecer o aconselhamento nos estabelecimentos da saúde. Então, aqui a gente consegue ver, esse aqui é o mapa do Peru e todas as regiões ou departamentos nos quais temos profissionais da saúde que trabalham em cada uma dessas regiões. E o que a gente fez foi fortalecer as competências desses profissionais através de reuniões, sessões, para que eles conseguissem ser facilitadores em nível local e a gente também, com isso, conseguisse atingir os objetivos que a gente buscava. A gente mostra aqui o kit do bom crescimento infantil no âmbito do aconselhamento e atendimento infantil. A gente dá treinamento para a mãe, visando que através da ficha do caminho do bom crescimento, que eu mostro no número 1, para a gente conseguir ver como vai evoluindo a criança. É uma forma ativa de fazer com que a mãe também fique preocupada e acompanhe a melhoria do seu filho. A gente dá sessões onde a gente aborda os alimentos mais nutritivos para as crianças e também a gente entrega uma cartilha para que eles consigam colocar nesse caderno que for preciso para a criança. A gente tem a implementação das tecnologias educativas. São sessões de demonstração para preparo de alimentos. Também nós temos um documento técnico que respalda tudo que a gente está fazendo através de uma metodologia padronizada para essas sessões demonstrativas de preparo de alimentos. E isto aqui está direcionado a gestantes, a mães com aleitamento, mães com crianças abaixo de 3 anos, no âmbito do atendimento integral da saúde. Essa tecnologia educacional é incorporada num programa orçamentário que se chama Articulação para a Família, e que isso foi muito bom para fortalecer essas demonstrações para que conseguíssemos levar no território nacional, de uma forma mais ampla. A gente incorporou também as mães cuidadoras de crianças de 6 a 36 meses de mais gestantes e participaram também 16 mil pais ou cuidadoras que também receberam treinamento para utilizar essa tecnologia educativa. E qual foi o resultado? A gente contribuiu para a diminuição da prevalência da anemia em 3,4 pontos percentuais e isso fortaleceu o início de uma alimentação complementar com muito mais segurança. Quais eram as mensagens? As mensagens mais importantes para a melhoria dessa alimentação que a gente conseguiu transmitir com essa tecnologia. Estavam relacionados com a consistência, a quantidade, a frequência, as cores dos alimentos, que o alimento seja local, a qualidade dos preparos e as mensagens chaves eram as seguintes: preparo de comidas que tenham uma consistência segundo a idade das crianças. A criança, quando tem mais anos, come em maior quantidade e mais vezes. As gestantes comem 4 vezes por dia. Comer alimentos ricos em ferro de origem animal todos os dias, por exemplo, fígado, sangue, baço, peixe, carnes. Acompanhar os preparos com verduras e frutas de cores, amarelo, laranja, vermelho, folhas de cor verde. A gente também tem mamão, tangerina, limão, e também incluir outros vegetais nas preparações, como ervilhas, feijão, lentilhas. Essas mensagens chaves eram adequadas para a realidade local. A gente mostra aqui os pratos modelo. São muito visuais, justamente para ter um atrativo maior nessas sessões demonstrativas para crianças de 6 a 8 meses. Nós tínhamos
prato modelo para crianças de 9 a 12 e também para gestantes e lactantes. Aqui também tem a parte da transferência de tecnologias. Nessas transferências de tecnologias, a gente tem a tecnologia educacional que se chama a melhor receita. A melhor receita é uma metodologia padronizada também, com o objetivo de que os profissionais da saúde em cada uma das regiões consigam elaborar essas receitas com alimentos locais. A outra tecnologia educacional que a gente transferiu em nível nacional para os profissionais no Peru foi para a promoção da alimentação de crianças de 6 a 23 meses e a implementação de grupos de apoio de mães de idades abaixo de 6 anos, mas abaixo de 3 anos, perdão. É importante falar que a transferência das tecnologias tem como objetivo o fortalecimento dos profissionais da saúde, estabelecendo referências em nível local para que eles trabalhem com tecnologias visando melhorar a nutrição dessas crianças e das gestantes em nível nacional. Nós também temos os guias alimentares para crianças abaixo de 2 anos. Esses guias alimentares foram aprovados no mês de dezembro do ano passado. A gente estabeleceu os princípios da alimentação saudável para crianças abaixo de 2 anos, com recomendações para uma alimentação saudável, uma alimentação educacional nesse sentido. É um guia que incorpora mensagens relacionadas ao aleitamento materno e também com a alimentação complementar da criança, enfatizando o caso do aleitamento materno, que é preciso acontecer durante os primeiros 6 meses de vida, em função da demanda, a importância da primeira hora do início do aleitamento materno. No caso da alimentação complementar, a gente destaca que o aleitamento materno tem que acontecer até os 6 meses e somente após os 6 meses incorporar alimentos gradativamente e que sempre, todos os dias, eles consumam alimentos de origem animal, evitar uso de açúcar ou sal nos preparos e não consumir, ou seja, incluir dentro da alimentação das crianças alimentos que não sejam ultraprocessados. A gente tem os guias alimentares para a população peruana. A gente destaca 12 conselhos saudáveis, 12 dicas, ou seja, ter alimentos naturais, reduzir o consumo de alimentos processados, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, consumir diariamente frutas e verduras, evitar o sobrepeso, diminuindo o consumo de açúcar nas comidas e bebidas, fazer 30 minutos de atividade física e também utilizar também comida feita em casa. Isso, de uma forma geral, são 12 mensagens que estão dentro desse guia, esse guia que foi aprovado no ano 2018. E, claro, a gente conseguiu levar em nível regional para os profissionais da saúde. Nesse momento, eles já estão bem empoderados nesse assunto, nessa questão e promovendo isso nas regiões. No caso dos guias alimentares, nós trabalhamos com vídeos para transmitir mensagens. A gente trabalhou com feiras para divulgar esses guias alimentares também em diferentes partes do país. Depois a gente tem a outra linha de ação, que é a geração de ambientes saudáveis. O que a gente fez nessa geração de ambientes saudáveis? A gente tem o processo de articulação intersectorial entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia e Finanças através de um programa de promoção de atividades físicas e lazer em espaços públicos, que isso aconteceu entre o ano 2012 e 2015. O que a gente fez? O Ministério da Saúde elaborou todas as ferramentas para a gente conseguir realizar essas promoções de atividades físicas, a prática de atividades físicas. Depois a gente conseguiu que o Ministério de Economia e Finanças fizesse um repasse de um orçamento adicional para esses municípios com o objetivo de que atendessem essa meta. A gente primeiro fez um time de trabalho nos territórios, a gente elaborou um plano de trabalho para
depois implementar esse programa dentro dos espaços públicos. Primeiro, com a ativação dos domingos para a prática esportiva, a gente fez ciclovias e, finalmente, a gente conseguiu que em 235 municípios fossem implementados esse programa e receberam esse incentivo econômico. Mas, no ano 2015, nós conseguimos que somente 6 municípios desses 235 conseguiram institucionalizar a ciclovia recreativa com orçamento próprio. Ou seja, esse foi o resultado que a gente conseguiu nesse programa de ativação da atividade física e lazer. No seguinte slide, a gente consegue ver alguns critérios técnicos do Programa da Promoção da Atividade Física, que foi um documento técnico elaborado. Vocês conseguem ver na parte de cima um parque localizado num distrito de Lima, e aqui embaixo vocês conseguem ver como a gente modificou, alterou esse parque para inserir essa prática esportiva. Nos municípios, a gente criou áreas de lazer para crianças e adolescentes. Foi uma atividade que realmente deu muito prazer a sua implementação pelos resultados, que a gente conseguisse contar com a participação dos municípios para a implementação deste programa. Seguinte. Depois a gente fez diferentes atividades com as crianças, a gente fez brincadeiras infantis, atividades esportivas, áreas e jogos em casa. A gente utilizou também, a gente teve um programa de estímulo precoce com crianças pequenas. A gente tentou envolver as diferentes etapas da vida para que todas as pessoas conseguissem participar nessas atividades físicas. Também nos estabelecimentos da saúde, nas instituições educacionais, nos centros de trabalho, nas universidades, a gente tentou promocionar essa atividade física, que é realmente muito importante nas diferentes etapas da vida. Depois, em relação à promoção da atividade física para a saúde, a gente faz isso através de uma resolução ministerial que aprovou essa diretriz técnica da gestão e promoção da atividade física para a saúde. A gente formou facilitadores em nível nacional e conseguimos incorporar essa intervenção dentro do orçamento por resultados de doenças não transmissíveis, como suplementação em nível nacional. Os resultados atingidos foi que 25 times regionais receberam treinamento para implementar essa diretriz. E o Ministério de Transportes e Comunicações repassou 13,5 milhões de soles para a construção de ciclovias em 14 províncias do país. Foram treinados mais de 125 mil professores na promoção de atividades físicas. Da mesma forma, mostra aqui um documento da gestão para a promoção da atividade física para a saúde. Nesta publicação, a característica principal é que a gente considera recomendações e atividades por faixa etária. Isso é muito importante, é muito ágil. Aí vocês têm o link, se vocês querem dar uma olhada nesse material. Ali vocês vão ter mais informações em relação a essa atividade. A gente tem também a iniciativa Aprende Saudável de Saúde Escolar, realizada de 2013 a 2016, que no âmbito do convênio do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, a gente estabeleceu esta iniciativa que se chama Aprende Saudável, com a finalidade de implementar espaços físicos nas instituições educacionais e áreas vizinhas para que sejam mais saudáveis e tenham mais segurança. Isso através de um plano escolar com diretrizes para a promoção da alimentação saudável nessas instituições educativas, com a implementação do projeto de escolas em ambientes saudáveis e sustentáveis. Aqui, a gente realizou processos de articulação entre os municípios,
o setor da educação, o setor saúde para a sua implementação. A gente elaborou planos de trabalho e a gente fortaleceu as competências dos diretores, docentes, alunos e também aquelas pessoas que trabalhavam com os alimentos, tratando temas de alimentação saudável. Os resultados desta iniciativa Aprende Saudável é que a gente conseguiu trabalhar com 2.131 instituições educativas. A gente treinou 22.258 docentes em temas relacionados à alimentação e nutrição. 18.000 alunos receberam sessões de aprendizado em alimentação e nutrição saudável. A gente conseguiu, até o ano 2016, que 493 instituições educativas contem com cantinas e refeitórios saudáveis, né? Praticamente, a gente conseguiu que os 5% dessas instituições eram 9.400 e 4.900 conseguimos esse tipo de áreas. Agora eu mostro para vocês verem em relação às ciclovias. Nós temos 304 quilômetros de ciclovias. Com isso, nós conseguimos aumentar de 1,5% a 3,4% o uso da bicicleta como meio de transporte no ano 2020. Isso, basicamente, é uma rota que eu mostro do lado direito, os distritos com essas ciclovias, por exemplo, no Cercado do Lima, Independência, São Martín de Porres, que são localidades. Isso em relação à implementação das ciclovias. Em novembro do ano passado, quando a gente estava em confinamento e foi permitido o uso das bicicletas, mais de 60.000 cidadãos utilizaram essas ciclovias para realizar atividades físicas, simplesmente para espairecer mentalmente. E também utilizaram skates, enfim, tentaram sair do confinamento, sair de casa, utilizando essas ciclovias que realmente serviram muito para a população naquele momento. Da mesma forma, a gente tem os domingos sem carros, ou seja, na Costa Verde, que é a orla de praias, em Lima, Peru, onde a gente vê que as pessoas usam bicicleta, fazer esportes, caminhar, justamente para se liberar de todo o estresse acumulado. E, como eu já tinha comentado agora há pouco, o Ministério de Transportes repassou 13,5 milhões de soles para a construção de ciclovias em províncias, nas diferentes províncias ou regiões do país. Vamos construir mais de 100 quilômetros de ciclovias nas regiões do país. Realmente, isso é um feito para que as pessoas, para a promoção da atividade física em âmbito nacional. Aqui mostro nesse slide em relação às cidades para comentar que a gente tem um aplicativo que informa onde a gente consegue consertar, comprar acessórios ou alugar bicicletas em Lima para as pessoas que não são donos de uma bicicleta, que não contam com esse meio de deslocamento. Então, eles conseguem, através desse aplicativo, onde podem alugar ou consertar uma bicicleta. Na geração de ambientes saudáveis, a gente conta com ferramentas geradas que tratam sobre alimentação saudável para instituições educativas. A gente tem uma cartilha informativa para capacitação para docentes, para aqueles que vendem alimentos para os pais, e também uma compilação de receitas para as comidas escolares e pré-escolares e também para o ensino médio.
e também para os profissionais, o pessoal, as pessoas docentes, os pais consigam fazer parte do processo em prol de uma melhor alimentação dos seus filhos, ou seja, uma alimentação saudável. Aqui nós temos a promoção da alimentação saudável. A promoção da alimentação saudável com a Lei 30.021, Lei da Promoção da Alimentação Saudável para Crianças e Adolescentes, que compreende o seguinte: primeiro, a promoção da educação nutricional, observatório de nutrição de estudos de sobrepeso e obesidade, ambientes de promoção de uma alimentação saudável, a promoção do esporte e a atividade física, a publicidade de alimentos e bebidas não alcoólicas e também advertências ou avisos publicitários. Essa lei foi regulamentada e, através disso, a gente tem uma diminuição gradativa de gorduras, nesse caso de gorduras trans em alimentos e bebidas não alcoólicas processadas industrialmente. O prazo que permite a utilização de gorduras trans acima de 2 gramas termina no dia 12 de julho de 2021. Ou seja, a partir do dia 13, todas as fábricas de alimentos devem eliminar o teor de gorduras trans que são decorrentes de hidrogenação parcial, tanto para alimentos como bebidas alcoólicas. Isso realmente é um desafio. Nós estamos praticamente já perto dessa data para a eliminação do uso e conteúdo de gorduras trans parcialmente hidrogenadas. E somente vai ser permitido o uso de gorduras trans quando seja demonstrado com evidências que foi reduzido o máximo possível em função da tecnologia utilizada e também que não exista uma substituição tecnológica para sua completa eliminação ou remoção. Aqui nós temos, em relação às advertências publicitárias, alertas publicitários, a gente tem o seguinte: a gente já entra na segunda fase da implementação dos parâmetros técnicos que regulam as advertências publicitárias. Até o dia 16 de setembro desse ano é a primeira fase para a aplicação dos parâmetros técnicos estabelecidos nesse manual de advertências. E a partir do dia 17 de setembro de 2021, a gente entra já na segunda fase. O que significa isso? Ou seja, que o conteúdo de sódio, açúcar total e gorduras saturadas tem que diminuir os teores em relação à primeira fase. Então, na segunda fase, o sódio vai ser em menor teor, menor a 400 miligramas por cada 100 gramas de sólidos, ou em bebidas maior ou igual a 100 miligramas por cada 100 gramas de bebidas. Açúcar total, que na primeira fase estava em 23,5 gramas por cada 100 gramas, vai ser agora maior ou igual a 5 gramas por cada 100 gramas. Igualmente, a gente vai diminuir os parâmetros com relação às gorduras saturadas. Aqui, a gente consegue ver nessa tabela os parâmetros para as advertências publicitárias. À esquerda, os carimbos alto em gordura saturada, alto em açúcar, alto em sódio e contém gorduras trans. Essa primeira etapa vai até setembro desse ano e a partir do dia 17 de setembro de 2021 nós temos novos parâmetros aqui na tabela à direita que começam a valer para todos os alimentos processados e ultraprocessados. E a gente fica proibido o uso de gorduras trans. Seguintes slides. Atualmente temos o seguinte: o último ano a gente aprovou um decreto supremo que modifica os impostos seletivos do consumo. E isso é aplicado para águas com sabor, bebidas
ou refrigerantes, sucos artificiais. Ou seja, a gente aumentou as tarifas daquelas bebidas adoçadas que tenham aromatizantes com conteúdo entre 0,5 e 6 gramas de açúcar por cada 100 mililitros. A gente teve uma taxa de 25% para refrigerantes com adição de açúcar ou adoçantes ou aromatizadas com teor de açúcar total igual ou superior a 6 gramas por cada 100 mililitros. E 12% para aquelas bebidas que tenham conteúdo de açúcar total superior a 0,5 gramas por cada 100 mililitros. Este decreto foi emitido ano passado. A gente espera já ter resultados durante esse ano para ver quais foram os resultados em relação ao consumo de refrigerantes ou bebidas com alto conteúdo de açúcar. Isso faz parte de uma das estratégias para a redução do consumo de bebidas com açúcar ou refrigerantes. Em relação à promoção e proteção da alimentação saudável, nas instituições educacionais, nós temos que no ano 2018 a gente teve a aprovação de documento técnico com as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas instituições educacionais para o ensino fundamental. Até o ensino fundamental, a gente tem critérios estabelecidos para a avaliação para as cantinas, os refeitórios escolares, e a gente teve uma divulgação desses documentos nas instituições educacionais. Isso vai auxiliar para que nas escolas, na maioria das escolas, exista uma oferta de alimentos saudáveis. E agora nós temos a articulação para a promoção da alimentação saudável, que a gente vem fazendo o seguinte: no ano 2017, a gente declarou a Semana Nacional de Frutas e Verduras com um evento em conjunto com o Ministério da Agricultura. A gente estabeleceu essa semana. No ano 2018, a gente proibiu a compra, comercialização e consumo de bebidas com açúcar e energizantes em todas as dependências do Exército do Peru. No ano 2019, é aprovada a diretiva para a promoção e fomento da alimentação saudável em todas as instalações da Previdência Social do Peru. E também uma norma técnica denominada Orientações para a Promoção da Alimentação Saudável e a Gestão de Cantinas e refeitórios escolares na educação fundamental. Então, nos últimos anos, a gente já vem trabalhando com um foco maior na promoção da alimentação saudável, como uma estratégia para diminuir o sobrepeso e a obesidade da população. Agora nós temos outra linha de ação que foi a estratégia comunicacional. Isso foi feito através da Lei 30021, que é a Lei da Alimentação Saudável. Esse regulamento, através do regulamento, o Manual de Advertências Publicitárias e também através de um plano educacional comunicacional elaborado. A gente fez diversas atividades, como conferências, campanhas. A gente fazia intervenções ao vivo, diferentes atividades para promocionar essa alimentação saudável. A gente contemplou vários aspectos da população nos meios sociais e comunicação, rádio, jornais, enfim, tudo através das redes sociais, Facebook, Instagram. A gente realmente conseguiu, com esse plano, atingir um maior número da população, com vários setores, justamente para a promoção da alimentação saudável. E também, através
a gente preparou diferentes cartilhas, folhetos para essa promoção. Com a participação dos ministros da saúde, a gente utilizou os ônibus de transporte público com esses cartazes de protege saúde, come saudável, enfim, foi uma campanha completa como uma estratégia para a promoção da alimentação saudável. Seguinte. Da mesma forma, como vocês veem agora, nós temos diversas atividades com a logo Come Saudável, Vive Saudável com diferentes populações. Nós temos também um outro ponto que é a geração de evidências. A gente tem que gerar evidências para o trabalho que estamos realizando. Então, a gente elaborou diferentes estudos com documentos relativos a esse tema, com o apoio do Programa Mundial de Alimentos, com informações, e a gente conseguiu ter mais evidências devido a isso em relação a sobrepeso e obesidade. A gente tem, por exemplo, avaliações do estado nutricional, padrões do estado de nutrição e de exercícios. Temos um impacto do econômico e social da dupla carga da malnutrição. A gente desenvolveu estudos ou pesquisas para identificar os fatores que determinam essa condição. Por exemplo, a medição da atividade física mediante acelerômetros triaxiais. Em 3 cidades do Peru, nós temos a rotulagem para esses produtos em Tacna e Lima Metropolitana. Nós temos revisões sistemáticas dos efeitos na saúde vinculados ao consumo de adoçantes em crianças e adolescentes. Nós também temos outra revisão sistemática de efeitos da rotulagem nutricional frontal de alimentos e bebidas. Ou seja, é uma sinopse das revisões sistemáticas que a gente vem fazendo. Intervenções efetivas que foram feitas dentro de tudo isto, a avaliação do impacto da intervenção educacional e motivacional, que se chama Brincando, ou a modo de brincadeira, isso no Cercado de Lima, nessa região, nessa localidade, com resultados. No primeiro ano, nós fizemos reuniões com crianças, com professores, com os pais, e a gente trabalhou com atividades lúdicas e vivencionais para que as crianças conseguissem escolher alimentação saudável, e também realizávamos atividades físicas. Depois temos intervenções para a prevenção do sobrepeso e a obesidade em crianças abaixo de 5 anos, e já temos os primeiros resultados através do uso dos octágonos e também efeitos da rotulagem nutricional frontal, com revisões sistemáticas. A gente tem alguns estudos que são prioridade, mas a gente ainda não realizou, porque é importante saber com esses estudos os fatores associados ao sobrepeso e à obesidade em crianças e adolescentes de instituições educacionais em nível nacional no contexto da Covid. Precisamos saber fatores associados na decisão de compra de alimentos com rotulagem frontal por parte da população adolescente e jovem. Aqui nós vemos os sistemas de informações. Quais são os sistemas de informações que a gente tem em nível Peru? Isso se faz através do Instituto Nacional de Estatística e Informática. A gente tem relatórios de doenças não transmissíveis e transmissíveis. No caso aqui, no ano 2019, o que eu mostro, nós temos uma pesquisa demográfica e de saúde familiar que se chama ENDES. Temos o sistema de informações do status nutricional do MINSA, CIENRIS, e também temos um observatório de nutrição e estudo do sobrepeso e obesidade. Se chama Observa T Peru. O que a gente encontra nesses sistemas de informações? Em relação a enfermidades não transmissíveis, do Instituto Nacional de Estatística considera os seguintes indicadores: pessoas de 15 ou mais anos com sobrepeso, obesidade ou excesso de peso, índice de massa corpórea promédio acima de 15 anos, média diária de consumo de frutas e verduras para pessoas
com idade superior a 15 anos, média de dia da semana de consumo de saladas, verduras, para pessoas com idade acima de 15 anos. Claro que a gente tem outros indicadores, eu simplesmente estou extraindo aqueles que estão relacionados a sobrepeso e obesidade. Eu mostro aqui o link, se vocês querem ter mais informações em relação a esses indicadores considerados nas doenças não transmissíveis. Seguinte. O sistema de informações do status nutricional, do MINSA, é um sistema que foi implementado no ano 2003 e é um processo contínuo e sistemático que registra, processa, faz relatórios e analisa as informações do status nutricional das crianças e mães gestantes que vão para os estabelecimentos de saúde pública no país. Quais são os indicadores que a gente extrai desse sistema? A proporção de sobrepeso em crianças menores de 3 e 5 anos, a proporção da obesidade em crianças menores de 3 e 5 anos, proporção de sobrepeso e obesidade nas gestantes. Além disso, nós temos informações sobre o sobrepeso e obesidade de adultos e outro tipo de informações relativas aos adolescentes e escolares. Da mesma forma, eu coloco aqui embaixo o link se vocês querem ter mais informações sobre esse ponto. Nós temos o Observatório, que é uma ferramenta de monitoramento que proporciona informações e permite análise periódica do status ou a situação nutricional das crianças e adolescentes, atendendo o que está estabelecido na Lei 30.021, que é a Lei de Alimentação Saudável para Crianças e Adolescentes. Seguinte. Quais são os nossos desafios? Os nossos desafios são a implementação da política multissetorial para 2030 para o país saudável. A gente já falou na apresentação anterior, a gente indicou que esta é uma das políticas que foi aprovada no ano passado e que inclui as diretrizes como implementar políticas de estratégias de incentivo à alimentação saudável em pessoas, famílias e comunidades. Implementar de forma intensiva políticas agroindustriais e de pesca que garantam o acesso a alimentos e desenvolver políticas apropriadas que garantam a segurança e qualidade dos produtos alimentares. Nessa política, a gente coloca muito ênfase no tema da dupla carga da malnutrição, ou seja, ou desnutrição. Isso faz parte dos nossos desafios a futuro. Outro dos desafios que a gente tem em relação ao âmbito da Lei 30.021, que é o início da segunda etapa dos parâmetros técnicos, ou seja, a vigilância, o atendimento desses parâmetros. Outro dos desafios que a gente tem, como já falei anteriormente, nós focamos como problema de saúde pública a desnutrição crônica e anemia na população infantil. Então, para isso, nós já tínhamos programas orçamentários que respaldavam esses trabalhos com diretrizes. Agora, o que nós temos que fazer é tentar de incluir nas suas definições operacionais, nesse programa articulado nutricional, danos não transmissíveis e prevenção, controle de câncer, para melhorar as intervenções efetivas relacionadas à desnutrição ou malnutrição, abordando o tema de sobrepeso e obesidade. E o último desafio é o acompanhamento e monitoramento das intervenções de malnutrição. Muito obrigado. No te escuchamos, Lorenza, agora sim. Olá, muito obrigada, Maria Reis, pela apresentação, todo o detalhamento das políticas, muito interessante, né? Embora a gente tenha visto que os desafios talvez sejam também um pouco outros, né? A depender da região e da província no Peru, do que aqui no Brasil e talvez até da Colômbia.
e eu gostaria de abrir a palavra para os colegas. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida em relação ao que foi apresentado, por favor, levantem as mãos ou coloquem aqui no chat. Sí, levantaron la mano. Eu não sei se eu estou vendo já aqui algumas. Vou fazer assim, se concordas. Eu vou passar a palavra para Maína, Ariane e Pamela, e aí juntamos as perguntas e encaminhamos para a resposta, pode ser? Ok. Então, Maína... Sí. Dejamos de compartir para el equipo técnico. Por favor, vamos parar de compartilhar para que todos possamos participar das perguntas. Se alguém pudesse deixar de compartilhar, por favor. Perfeito. Muito bem. Maína, se você quiser fazer a pergunta. Boa tarde, Maria, muito obrigada por compartilhar suas experiências, as estratégias do Peru. Está sendo realmente um evento muito importante para o nosso projeto, Nutrir o Futuro. Eu tenho duas perguntas, uma é curiosidade, outra é uma dúvida mesmo. Eu queria saber a respeito do manual de advertências publicitárias. Eu fiquei na dúvida se esse manual se refere a uma regulação da publicidade de alimentos ou são os critérios utilizados para a rotulagem nutricional frontal? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, vocês relataram realizar, né, diversas pesquisas que avaliam as intervenções. Eu queria saber se vocês já têm algum estudo que avaliou as ações de comunicação que vocês realizam dos diferentes temas. É isso, muito obrigada. Ok. A ver, em relação a lo que es, não sei se tu, Julie, quieres responder. Em relação, não sei, Julie, se você quer responder em relação ao manual de advertências publicitárias. Julie? Oi, tudo bem? Estou aqui. Muito bem, estão me escutando? Sim, Julie. Em relação à pergunta do manual de advertência publicitária, você poderia responder? Bom, o manual que tem basicamente são regulações relativas à publicidade. Também a gente faz uma regulamentação do tamanho dos octágonos. Então, dessa forma, a gente tem mais clareza por parte da indústria de saber como tem que fazer a etiqueta. Basicamente isso, e o manual de advertências está relacionado ao regulamento. E, além disso, permite que a gente consiga trabalhar muito de perto com quem vai fazer o regulamento, justamente para aplicar as penalizações. O manual não fala quais são as penalidades específicas, mas coloca quais são os parâmetros para que Indecopi, que não faz parte do Ministério da Saúde, mas faz esse monitoramento e, baseado no manual, utilizam esses dados para penalizar as indústrias que não estão atendendo a rotulagem como deve ser. Basicamente isso, Maria. Obrigado. O manual de advertências estabelece a parte da publicidade e, por outro lado, estabelece também a rotulagem frontal, com os parâmetros específicos, o tamanho da etiqueta ou da rotulagem, como a Julie falou, quem penaliza, quem faz essa fiscalização, tudo relacionado à publicidade dessa rotulagem frontal. Em relação aos resultados dos estudos comunicacionais, eu não sei se a Betty, que está aqui com a gente, pode responder essa pergunta. Betty. Obrigado, Maria. Boa tarde a todos. Em relação à segunda pergunta, se a gente tem alguns resultados, justamente devido à implementação do plano educacional e comunicacional, esse é um trabalho feito pelo Escritório Geral de Comunicações do Ministério da Saúde, e as informações que a gente tem como parte daquele relatório de gestão são todos os resultados, o escopo que teve em nível nacional,
o alcance que teve na principal mídia. E, claro, como país, a gente tem essa pendência de realizar um estudo, temos algumas instituições que vão nos apoiar nessa pesquisa, mas ainda é uma pendência que a gente tem como país não ter maior evidência em relação aos resultados das advertências publicitárias ou não cumprimento dessa lei 30.021 e todos os regulamentos que passam por essa promoção saudável dos alimentos. Obrigado. Muito obrigada. Ariane, você quer perguntar alguma coisa? Sim, consegue me ouvir? Sim. Sim. Bom, então, primeiramente, eu quero agradecer a Maria pela apresentação, pela excelente apresentação. Foi muito bom, né, conhecer essas estratégias, ações que têm sido realizadas, implementadas no Peru. Aqui eu coloquei algumas observações e umas dúvidas também, né? Primeiro, que eu gostaria de comentar, assim, que eu achei bem bacana, assim, que o guia de vocês para menores de 2 anos, considerando as recomendações, né, estão bem alinhadas, né, com o nosso guia brasileiro, e também achei muito interessante, assim, essa implementação das ações junto com os profissionais de saúde. Então, só para comentar mesmo, eu achei muito interessante. Bom, em relação às dúvidas, me chamou muita atenção a alta prevalência, né, de anemia e também de desnutrição, né, no país. E eu queria saber de vocês, assim, se vocês têm previsto, se já estão realizando estudos, né, para avaliar se tanto a anemia, desnutrição e até mesmo a obesidade também infantil, se isso tem sido agravado no contexto da pandemia, né? Porque a gente observa que esse contexto da pandemia ele pode estar agravando, né, a má nutrição. Então, se tem perspectiva de estudos, né, que vão avaliar o impacto da pandemia nesses desfechos, né, na criança. Bom, a outra dúvida é sobre o imposto de bebidas açucaradas. Na verdade, é mesmo uma dúvida assim, sobre como que foi, né, o processo de construção e de implementação dessa política. Houve barreiras, quais estratégias, né, que o país fez assim, para superar essas barreiras. E assim, né, e também uma outra coisa que eu achei muito interessante também, assim, que com certeza vai ser muito interessante a gente conhecer mais, né, de forma mais aprofundada de vocês, e pensando nas nossas políticas, é o programa que vocês têm para a promoção de atividade física. Então, assim, a dúvida é se vocês têm algum instrutivo para o gestor, né, pelo que eu entendi, são ações para implementar a nível de municípios, né, e então, assim, se vocês poderiam compartilhar esse material conosco, até porque a Gisele, conforme teve a apresentação da Gisele, né, sobre as estratégias no Brasil, aqui no Brasil nós vamos lançar, né, neste ano o Proteja, que é uma estratégia nacional para o enfrentamento da obesidade infantil. Então, uma das ações, né, que vão estar incluídas nessa estratégia é justamente como tornar as cidades mais saudáveis, né, do ponto de vista da prática de atividade física, né, de forma que seja favorável à atividade física. Então, vai ser muito interessante entender mais como que foi a experiência de vocês e até pensando na própria construção da nossa política. Bom, então, por enquanto é isso e muito obrigada. Ok. Sí, em relação a... Muito bem. Em relação aos estudos que a gente temos já planejados, nós temos contemplado os estudos para a prevalência de anemia e desnutrição crônica após o COVID, mas agora a gente tem o foco somente na obesidade infantil. Por isso que eu apresentei só de obesidade infantil, mas sim, nós temos uma previsão de fazer os estudos das prevalências da anemia e desnutrição em várias regiões do país. Isto porque as diferenças das condições na costa, na serra e na selva, que são as grandes regiões do Peru, já tem essa previsão de ser feito esse ano, claro, se a gente conseguir, devido às condições, e fazer a conclusão o ano que vem, porque o ano passado, devido à pandemia, a gente teve que parar muitos estudos em relação à anemia e desnutrição crônica, mas sim, nós temos prevista a realização desses estudos. Em relação aos programas de atividade física, a Betty, acho que poderia responder essa pergunta.
Sim, Maria, claro. Bom, Ernesto Rejas é psicólogo do programa de atividade física, ele vai falar também. Néstor, por favor, você poderia colaborar com a resposta? Muito obrigado, Betty. Boa tarde para todos e todas. Muito obrigado pela pergunta. Bom, a gente fez um comitê multissetorial, ou seja, uma mesa de trabalho liderada por diversos ministérios, ou integrada por diferentes ministérios. Um deles é o Ministério de Transporte e Comunicações, o Ministério de Moradia, Construção e Saneamento, o Ministério de Saúde e de Educação, o Ministério de Ambiente também. Juntos, a gente está elaborando um guia para a implementação de ciclovias recreativas ou vias ativas, que é o novo nome que a gente está dando agora. E ali a gente detalha cada um dos passos para que os gestores levem em conta a partir do momento que escolhem uma via para torná-la em via ativa. Tem que considerar alguns critérios, considerando todo o processo até que é feita a implementação efetiva, considerando todos os detalhes. Eu gostaria de apontar o seguinte: um dos grandes feitos que a gente teve durante a pandemia, no ano 2020, e nesse ano também, é o seguinte: em março do ano passado, somente 1% dos peruanos utilizavam bicicleta, ou seja, aqueles que utilizavam bicicleta como deslocamento para chegar ao trabalho, para as instituições de estudo. E, na metade do ano, passamos de 1% para 4%. E foi a última medição, que foi em julho do ano passado. Agora, no presente, a gente ainda não fez essa medição, mas a gente sabe já que a gente conseguiu aumentar isso por múltiplas razões. Uma delas é o seguinte, porque somente em Lima a gente aumentou mais de 300 quilômetros de ciclovias e também a gente fez repasses de orçamentos nas regiões para que construam ciclovias, a gente denomina ciclotrilhas para a micromobilidade, de tal forma que esse conjunto de atividades que envolve o esforço de vários setores do Estado e os materiais. Estamos agora, em relação a isso, em período de pré-publicação. Vai acontecer daqui a 15 dias, no máximo. A gente, com certeza, pode compartilhar todos esses dados com vocês, com certeza. De repente, antes. Obrigado. Néstor. Creo que havia alguém mais. Pamela, e depois vejo Elisa. Pamela. Sí, buenas tardes, María. Gracias por tu presentação. Boa tarde, Maria. Obrigado pela apresentação. Eu gostaria de fazer 4 perguntas. A primeira tem a ver com as gorduras trans. Nós estamos atualizando o nosso regulamento. A gente quer chegar a eliminar todos os óleos parcialmente hidrogenados. Eu gostaria de perguntar como vocês estão fazendo o processo de vigilância dessa eliminação, levando em conta que a OPAS recomenda fazer uma vigilância através do rótulo. E se vocês estão utilizando isso, e nós também temos outras normas que se fazem, por exemplo, com análise laboratorial. Eu gostaria de confirmar isso, se vocês estão fazendo análise laboratorial ou somente através da rotulagem. A segunda pergunta tem a ver com o carimbo de gorduras trans. No slide eu vi que sim, que se contém gordura trans, tem que ter esse rótulo atendendo o regulamento. Aí eu queria confirmar o teor, se é qualquer quantidade de gordura trans ou a partir do que vocês têm agora, que são 2 gramas de gordura para o consumidor e 5 gramas para a matéria-prima. A terceira pergunta tem a ver com os impostos, as taxas. Não sei se vocês também incluem os adoçantes não calóricos ou somente vocês trabalham com os adoçantes calóricos. E a quarta pergunta, que eu acho que alguém já fez, mas eu gostaria de confirmar também, é o seguinte:
se tudo isso está regulamentado como no Chile, ou seja, se esse carimbo se está no alimento, se além disso é permitido para vocês algum tipo de outra publicidade na mídia ou no próprio alimento. Essas são as 4 perguntas que eu tenho. Muito obrigado. Bom, em relação à vigilância das gorduras trans, atualmente a gente está fazendo somente através da rotulagem. Por que isso? Porque a gente está implementando, nesse momento, a tecnologia para realizar as análises de gorduras trans. O custo é bastante elevado e, como setor público, a gente tem que implementar tudo isso de acordo com as condições que a gente tem. Ou seja, a gente precisa de superar alguns problemas, porque é massiva a tecnologia, a gente tem que superar essa tecnologia, esses problemas. Por isso, a gente não conseguiu ainda e estamos fazendo isso através da rotulagem. Então, através da rotulagem dos produtos antes e durante, a gente compara qual é o espectro em relação ao início do uso do manual de advertências publicitárias e também comparar com essa etapa já na utilização desse manual até a primeira etapa por parte do industrial. Ou seja, sempre os custos são muito elevados se a gente tivesse que contratar outro laboratório. Então, em relação às gorduras trans, somente fazemos nesse momento com os rótulos. Em relação aos impostos, estamos fazendo isso para os adoçantes calóricos, com certeza. E a publicidade está regulamentada através do órgão que se chama Indecop. É aquele que faz a vigilância da publicidade e penalizar as empresas quando não atendem o que está estabelecido no manual publicitário. Eles avaliam esses octágonos e se encontram alguma incongruência em relação ao declarado, alguma denúncia por parte do consumidor, e o que Indecop faz é enviar isso para um laboratório privado para fazer análises e comparar os resultados através da análise com o que foi declarado no rótulo. No caso dos carimbos para gorduras trans, a gente fala que é preciso ter esse carimbo para 2 gramas em relação a produtos processados. A partir de setembro desse ano, já não deve ter esse produto nenhuma gordura trans. Não sei se Julie gostaria de complementar alguma coisa. Sim, no caso da publicidade também havia... Nós tínhamos uma pergunta em relação à publicidade. Sim, a publicidade tem que estar presente, tem uma regulamentação que é a Lei 30.031, que menciona esse tema da publicidade, está no regulamento e também consta no manual de advertências, tanto para mídia como rádio, televisão, a publicidade também nos sites. Então, está tudo regulamentado. Sim, Elisa, por favor. Hola, yo tengo una... Oi, eu tenho uma pergunta, mas primeiramente, muito obrigado a Peru, justamente por compartilhar todos os avanços, mas eu fiquei com uma dúvida em relação às indicadoras que a Maria apresentou, indicadores de acompanhamento do Observatório de Doenças Não Transmissíveis, quando a gente vê, por exemplo, a proporção do consumo de verduras, de frutas e outros, e também o acompanhamento dos indicadores antropométricos em populações escolares. Eu gostaria de saber qual é a cobertura que vocês têm no acompanhamento desses indicadores e qual é a fonte das informações. Se a população que trabalha ou que coloca os dados no sistema de saúde, ou se são as escolas e os estudantes têm tudo isso medido, mensurado, ou seja, como vocês obtêm, como fazem o levantamento das informações para esses indicadores e da população no geral. Obrigado.
O sistema de informações, a gente tem isso através do Instituto Nacional de Estatísticas. As informações vêm através das pesquisas com a população. No caso do CIEM, que é o Sistema de Informações, que é CIEM RINS para crianças abaixo de 5 anos e gestantes, a gente coleta as informações das crianças que têm um controle nos estabelecimentos de saúde. Ou seja, a gente tem duas fontes de informações em diferentes níveis. Por isso, quando a gente entra no site do Instituto Nacional de Estatística e Informática, a gente vê pesquisas demográficas e de população, que seria ENDES, de vários anos, e com diferentes indicadores e dados que foram coletados da população geral. E no caso do CIEM, que é do MINSA, Ministério da Saúde, isso é feito através das crianças abaixo de 5 anos, beneficiados, o que vão para os estabelecimentos de saúde e são avaliados antropometricamente com os controles. E a partir dali a gente tem esses dados. Muito obrigado. Você poderia falar sobre o Senan, o trabalho do Senan? Sim, claro. No caso do Ministério da Saúde, através do Centro Nacional de Alimentação e Nutrição, a gente faz pesquisas por etapa de vida. A gente tem informações antropométricas e consumo de alimentos, e tudo isso é trabalhado com subamostras, entre aspas, ou seja, a gente trabalha isso junto com o e-mail. Sí, tal vez solamente reforzando lo que decía. Somente destacando o que a Maria falou agora, a gente tem um sistema muito forte em termos de informações através do Instituto de Estatística, e o Senan trabalha muito de perto com eles para conseguir todos esses dados da melhor forma. E para temas de nutrição na primeira infância, nos primeiros 5 anos de vida, a vantagem é que nós temos dados anuais, ou seja, todos os anos a gente tem uma coleta de dados do estado nutricional de crianças abaixo de 5 anos e também das mulheres em idade fértil. É uma pesquisa que também contempla a etapa de gestação e saúde sexual e reprodutiva. Mas, quando a gente não tem dados muito sistematizados na etapa da adolescência e dos adultos, isso a gente faz com o ViaNet, através de uma amostra representativa do país, não é feita todos os anos, mas também a gente tem domínios maiores. No caso da pesquisa demográfica, a gente tem dados específicos para cada região do país, as áreas rurais e as áreas urbanas em cada região. Mas a outra são informações por domínios em nível nacional e em nível rural e urbano, mas nada específico, ou seja, esse também é um desafio que a gente tem como país para fazer o monitoramento desse indicador de uma forma mais sistemática e, claro, pensando em nível de cada região também. Graças, Lena. Graças, Maria. Bom, muito obrigada pelos esclarecimentos. Faço mais uma vez a pergunta a todos, se há mais alguma dúvida, alguma necessidade de esclarecimento. Caso contrário, eu sugiro que a gente encaminhe para o fechamento desse terceiro dia. Muito interessante. Estou vendo a Albaneide. Vamos lá, Alba. Oi. Boa tarde. É a minha última pergunta e também uns encaminhamentos, né? Agradecer a Maria pela bela apresentação. O Peru avançou bastante, isso nos deixa bastante animados, né? Na questão do controle e da prevenção da obesidade, porque a gente sabe dos grandes problemas que afetam os cidadãos, né? Cidadãos no mundo inteiro, a questão da obesidade e as consequências deles, né? Das doenças crônicas não transmissíveis, o impacto que isso causa na saúde e na própria produção interna do país, que é alta, né?
E, Maria, eu só queria saber de você sobre a questão da certificação, que eu achei bastante interessante, né, dos ambientes amigos da criança, né, dos NIOs e das NIAs, quem que certifica esses estabelecimentos? E, além disso, se tem um tempo de validade esses certificados, porque essa é uma grande discussão que fizemos muito tempo, durante muitos anos aqui no Brasil, sobre a questão de como certificar, se o governo deve certificar, porque hoje ele pode ser o amigo, né, da criança, mas amanhã ele já não está sendo mais, e a gente corre muito esses riscos. Então, essa é um grande desafio que a gente ainda tem aqui, essa certificação desses estabelecimentos, né? E uma outra questão que eu queria saber de você é sobre a questão dos comedores escolares, se você sabe, né, alguma questão relacionada ao incentivo da compra pelos produtores, pequenos produtores, ou incentivo à utilização nos cardápios de frutas, verduras e legumes, porque a gente já tem assim, alguns estudos que mostram da importância do uso de frutas, verduras e legumes na situação do estado nutricional, ou pelo menos nos hábitos, né? No estado nutricional nem tanto, mas pelo menos nos hábitos alimentares das crianças, né? Principalmente das crianças, nas mudanças de hábitos e para mudanças de hábitos saudáveis. Então, eu queria saber de você só essas duas questões e depois passar para o encaminhamento. Eu queria só, Lorenza, pedir desculpa porque a gente não passou para a Lena, que está aqui do WFP, né? E eu não passei, né? A gente não percebeu a presença dela, né? Assim, mas ela estava aqui desde o início e acabou que a gente não passou para ela, é a nossa parceira, nossa colega de trabalho, né? Do WFP. Então, é só essas duas perguntas para Maria e agradecer essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Ok, gracias. Julie, tú pudieras... Julie, você poderia responder a parte das cantinas, dos refeitórios? Eu não escutei a parte dos refeitórios. Se vocês pudessem, por favor, repetir a pergunta. ¿Quer que eu repita? Albaneida, por favor, repite la pregunta. No la llegué a escuchar, disculpe. Julie, graças. Repete, por favor, vou escutar agora. É o seguinte, se vocês têm algum incentivo aí no Peru sobre o fomento da utilização de frutas, verduras e legumes nos refeitórios escolares, né? Se tem alguma legislação, alguma forma que se propicia que esses escolares utilizem mais frutas, verduras e legumes, com compras ou não da agricultura familiar ou dos pequenos produtores. Graças. Sí, Albaneida. Bueno, en realidad no tenemos una legislación. Bom, na verdade, a gente não tem uma legislação desse tipo. Eu gostaria de comentar que esse ano a gente tem um plano de segurança alimentar que a gente desenvolveu nesse ano passado e nesse 2021, e a gente, para o ano que vem, 2022, a gente gostaria de incorporar uma legislação, como você está falando. O plano de segurança alimentar estava muito relacionado a temas como a gente já falou de DSI. Então, a gente está reestruturando esse novo plano, já com temas da obesidade. Então, para a gente, é uma oportunidade justamente nesse plano que é multissetorial, ter a possibilidade de contemplar essas ações de incentivo ao consumo de alimentos naturais e saudáveis. Só para complementar, nós temos aprovado o Guia Alimentar para a População Peruana. E nesses guias, a gente destaca muito o consumo de produtos naturais, com ênfase no consumo de frutas e verduras. E durante todo o ano 2019 e parte do 2020,
a gente fortaleceu os profissionais da saúde para que eles conseguissem ter treinamentos e dar formações nas escolas ou com a população, fomentando que o consumo de frutas e verduras aumente e promovendo uma mudança de hábitos regionais, utilizando frutas e verduras em nível local. Isso nós estamos fazendo e, como a Julie falou, a gente não tem uma regulamentação ou legislação que obrigue o consumo de frutas e verduras. Em relação à certificação, um momentinho só para complementar. Bom, o que a gente acabou de lançar é uma lei de compras públicas da agricultura familiar. Isso se baseou nas leis do Brasil, que regulamenta que 30% das compras do Estado tem que ser provenientes da agricultura familiar. É uma boa oportunidade porque vai possibilitar que o programa de alimentação escolar, que também faz parte do Ministério do Desenvolvimento e Inclusão Social, para que consigam ver outras modalidades para incorporar produtos frescos, porque nesse momento o programa de alimentação escolar no Peru não inclui produtos frescos. Basicamente são produtos não perecíveis e processados. Então, assim a gente vai poder facilitar a incorporação de frutas e legumes, que a gente não tem agora. Isso depende mais da vontade dos pais, justamente para complementar a dieta que a gente fornece nas escolas. Então, a gente começou a andar nesse sentido o ano passado e a gente está trabalhando com os ministérios, o Ministério da Educação, de Agricultura, aqui do Peru, e com o Brasil, com o Centro de Excelência, para aprender da experiência brasileira em relação a esse tipo de regulamentação. Obrigado, Lena. Julie, em certificação de estabelecimentos, o Betty, eu acredito que a Betty quer falar alguma coisa, mas ela não tem acesso. A Betty não está habilitada, por favor, para falar. Betty. Saad, consegue dar o acesso? Eu não estou conseguindo aqui. Para Beatriz Quispe. Pudo, não pudo. Algum problema, Gregory? Dá o acesso para Beatriz Quispe, que eu não estou mais como moderador, então não estou conseguindo. Não, deixar ela como palestrante. Ok. Muito obrigado. Nada. Pronto, ela está com acesso agora. Muchas gracias, Gregory. Sí, gracias. Muito obrigado, Gregory. Obrigado mesmo. Obrigado pela pergunta em relação à certificação dos estabelecimentos amigos da mãe e a criança. Na verdade, isso é uma iniciativa que a gente trabalha faz muitos anos já. E o que basicamente procura essa certificação é somente credenciar um estabelecimento ou hospital e vai além, porque ele tem que atender alguma série de etapas, elaborar um plano de trabalho, ter um aleitamento materno, tem que regulamentar a publicidade também no Instituto de Saúde, a promoção da alimentação, os 10 passos propriamente do aleitamento materno também, e também os grupos de apoio comunitário para a promoção do aleitamento, e a gente contempla vários passos para dar esse credenciamento. Não é temporária, a duração é de 3 anos, assim está estabelecido na norma do Ministério da Saúde. A gente também já mencionou, Maria, essa iniciativa ou esta estratégia ou intervenção está dentro dos convênios de gestão do Ministério de Saúde, porque isso é um indicador-chave para a promoção do aleitamento materno de crianças de 2 anos para baixo. E, bom, eu gostaria de aproveitar este momento como responsável do programa de atividade física. Na verdade, no meu país, a gente avançou nos temas de atividade física, não somente com o Ministério de Economia e Finanças, porque no slide a gente mostrou que a gente dava um incentivo econômico para o governo local se atendesse essa meta,
no ano 2015, a gente conseguiu que 225 municípios conseguissem atender essa meta e, em troca, recebiam um incentivo econômico, mas depois do ano 2015, alguns municípios ficaram convencidas dessa estratégia e conseguiram institucionalizar essas ações, ou seja, nas cidades principais do país, no Peru, a gente tem municípios que habilitaram essas ciclovias de forma permanente, não somente aos domingos, e sim, de repente, habilitaram outros espaços, parques, enfim, para que as pessoas possam fazer atividades físicas e de lazer. Por outra parte, em coordenação com o Ministério de Desenvolvimento e Instituição Social, a gente conseguiu incorporar um trabalho de espaços para atividades lúdicas que, de alguma forma, o governo local ou os municípios deveriam ter gerado condições para que as crianças da primeira infância conseguissem participar dessas brincadeiras como parte da estimulação precoce. Por isso que no âmbito do carimbo municipal, que é outra ferramenta que desenvolveu o Ministério da Inclusão Social, a gente conseguiu que muitos municípios do país implementem e adaptem os parques dos seus territórios para que as crianças consigam ter sessões de brincadeiras e atividades físicas. E o ano passado, no Ministério da Saúde, a gente já fez as regulamentações dos espaços de brincadeiras e atividades. A gente tinha guias, documentos de trabalho, e no ano 2020 a gente já passou a ter uma resolução ministerial, esse documento para essas sessões já mais formalmente, ou seja, no país a gente já tem regulamentações de espaços de atividades lúdicas para crianças da primeira infância. Obrigado. Problema de sonido? Bom, nesses 3 anos, problemas de som. Bom, o importante é que Acho que o Gregory está resolvendo. Sim, alguma interferência. Pronto, Gregory, obrigada. Resolvido. Perdão. Beatriz, faltava na parte de quem vigila essa certificação. Bom, em relação a quem faz a vigilância, é o Ministério da Saúde através das secretarias de saúde, ou seja, em cada departamento a gente tem secretarias de saúde responsáveis dentro das suas competências de fazer a vigilância do atendimento de tudo isso. Obrigado. Muitas graças a todos. Obrigada. Estou vendo aqui que já estamos 15 minutos, né? Além do prazo, então eu gostaria realmente de agradecer mais uma vez. Super interessante a apresentação dos nossos colegas do Peru. Eu acho que a gente vai ter oportunidade para discutir mais e eventuais esclarecimentos. Então, eu queria novamente agradecer vocês pelos 3 dias, pela presença e pelo compartilhamento de informações. Além disso, eu gostaria de aproveitar e lembrá-los que as 2 consultoras, né, a Maína e a Isabela, elas vão estar trabalhando, né, nos documentos, que serão depois um produto muito rico para todos os países. Então, se elas precisarem de alguma outra informação ou algum esclarecimento, elas poderão entrar em contato individualmente com vocês. A gente pode facilitar isso eventualmente, então é só para deixá-los avisados. E também que a gente vai compartilhar todas as apresentações desses 3 dias. E, enfim, estamos todos à disposição. Se surgir alguma outra demanda ou dúvida, por favor, nos deixem saber. Então, realmente, eu gostaria de agradecer e desejar também a todos um feliz final de semana, feriado, né, para os que tiverem feriado aí em Peru e Colômbia. Muitas graças. Obrigada a todos. Lena, você queria falar alguma coisa no final? Que eu vi a sua mão levantada. Não somente era em relação aos produtos. Não somente em relação aos produtos, mas a Lorenza já falou agora de quando a gente poderia ter acesso aos produtos das
consultoras, porque isso realmente é muito rico em relação a esses produtos que estavam nesse projeto. E depois dessa sessão, quais são os seguintes passos que a gente tem? Em relação aos prazos, eu acho que a gente... Pode ir, Gregory, por favor. Então, respondendo você, Helena, com relação aos prazos, quando a gente mandar os documentos e as apresentações, a gente pode deixar claro no e-mail, mas de forma resumida, as consultoras, o primeiro produto está sendo finalizado, o segundo está sendo elaborado e o terceiro está começando agora. Então, mais ou menos esse timing, mas a gente vai deixar tudo mais claro por e-mail, que eu acho que facilita, e qualquer dúvida, tem a Albaneide, que é a coordenadora do projeto, e tem eu também, que você pode perguntar diretamente, a gente pode esclarecer isso, tanto para a PMA quanto para os países, além dos nossos parceiros, é claro, né, o Ministério da Saúde e a ABC. Acho que é isso. Agradecer, Helena, a gente manda para vocês os prazos, a gente vai agora contactar muito mesmo com os países, a gente vai precisar muito do apoio, né, do WFP, né, nos países também, para entrar em contato. Vocês, principalmente, têm um contato direto muito com o próprio Ministério da Saúde nas suas localidades, né, nos seus países, além de outras instituições que a gente precisa dar o suporte para que os consultores possam fazer um produto assim eficiente, né, com bastante qualidade, para que a gente possa implementar políticas e programas e, às vezes, ações pontuais para que a gente tenha a controle e a prevenção da obesidade. Também é uma preocupação grande, né, juntamente com a obesidade, a gente tem uma preocupação grande com a questão da desnutrição, né, e com a fome oculta, né, na realidade, que tem muito na questão da obesidade, que são aquelas, na realidade, são as pessoas que, muitas vezes, desnutridas de outras formas, com a fome oculta, que não se revelam, e que existe uma preocupação de convencer os gestores de que a obesidade é um problema, que a prevenção é importante, e que tem um aspecto psicológico que eu fiquei muito feliz, porque eu vi um psicólogo aqui também, né, na equipe discutindo, né, apresentando, faz parte do comitê interministerial aí do Peru, e é importante que a gente discuta também as questões de como a gente vai aprofundar esses seminários nessas discussões, quais são os tipos de intervenções efetivas que a gente consegue ter em crianças, que tipo de fala, que tipo de informações a gente pode passar para essas crianças e que também não tem um impacto psicológico negativo, né? Claro, a gente trabalhando com obesidade infantil, então é importante a gente pensar também nesses multiprofissionais, nessas interdisciplinaridade que a gente tem no combate, na prevenção e do controle da obesidade, né? Porque o impacto é forte e ainda, infelizmente, a gente tem muito estigma de que é obeso porque quer, que não é um problema de toda uma sociedade, de um governo, da família e dos espaços, né? Das cidades. É um problema de todos, não é um problema do indivíduo. Mas quanto é estigmatizado as pessoas que são obesas e quanto isso leva à depressão e quanto isso é um ciclo, né, um ciclo vicioso em que as pessoas acabam deprimindo, ficando reclusas, se alimentando mal, né, e mantendo esse problema sério e grave, né, que é a questão da obesidade, né, seja ela no sobrepeso, caminhando para a obesidade. Então, eu acho que a gente também tem muito a abordar ainda nesses aspectos, a gente tem muito a discutir, aprofundar, acho que esse foi o segundo seminário, né, que nós fizemos, e aí depois do segundo produto, né, apresentado, né, já feito por Maína, eu acho que a gente parte de novo para uma grande discussão sobre as propostas, né, e informações que a Maína traz, né, no produto 2, e depois a gente também tem o produto 3. Eu acho que a gente vai ter o ano inteiro de discussões, esse primeiro ano, né, esse
ano é mais de discussões, debates e avaliações sobre o que podemos fazer. E depois partirmos, quem sabe, para as intervenções mesmo, assim, em termos de pesquisa, de intervenção local, e vocês mesmos, né, nesse patamar da questão de intervenção local, porque cabe a cada um, né, no seu país, saber exatamente o que pode ou o que não pode avançar. E também, Lena, também eu agradeço, né, o fato de você ter lembrado a questão do Brasil na compra da agricultura familiar. Se o Centro de Excelência puder contribuir, a gente acho que já está com a Sharon, mas se a gente puder também estar contribuindo, a gente pode, sim, passar para vocês o passo a passo de como foi construída a legislação que permitiu aqui no Brasil a compra dos 30% da agricultura familiar para alimentação escolar, tendo em vista a diversidade do Brasil, o tamanho do Brasil, né? E fora em que você trabalhar com a questão, trazer os agricultores familiares, os pequenos produtores, por uma verba tão grande financeiramente que a gente tinha aqui no Brasil, e tem aqui no Brasil, é você conflitar com muitos interesses. Mas avançou-se nesse processo e a gente pode estar sinalizando para vocês como foi que a gente conseguiu fazer isso aqui no Brasil. Eu fico muito feliz por a gente ter conseguido avançar nesse projeto de lei, que transformou em lei, e gostaria de repartir para todo mundo, se pudesse estar utilizando essa mesma lógica para alimentar os escolares do país, e também, e com efeito disso, se expandiu, inclusive, para hospitais, para restaurantes populares, então, outros mercados institucionais também foram contemplados com a questão da compra pela agricultura familiar. Então, assim, eu não vou fazer nenhum discurso grande, que é uma área que eu gosto muito, e eu só quero, mais uma vez, agradecer a Lorenza e a todos vocês que participaram e contribuíram para esse terceiro dia do nosso seminário, e próximos passos. Adelante, como diz nosso companheiro Plínio. Gostaria, inclusive, de fazer breves palavras de agradecimento, primeiro a todos e todas, né? O governo do Peru, da Colômbia, os ministérios, o Ministério da Saúde do Brasil, o Centro de Excelência, o Escritório do PMA no Peru. É muito importante a participação de todos. E eu comentava com a Alba Neide, no meio da reunião, eu mandei uma mensagem privada para ela, que eu estou muito satisfeito com que esse projeto ele realmente deslanchou nesse ano de 2021, apesar do cenário da pandemia e das dificuldades que a gente está enfrentando, nossos países estão enfrentando, né? No sentido, inclusive, da questão da mobilidade. E o ano passado o projeto foi afetado com a eclosão da pandemia, no primeiro momento, e nós conseguimos reorientá-lo de maneira que ele pudesse avançar nesse novo contexto dramático, eu diria, que nós todos estamos vivendo. Então, eu estou muito satisfeito com o resultado que nós alcançamos até agora, o segundo seminário realizado, publicações já no forno, como se fala, né, popularmente, já estão praticamente prontas para serem publicadas, já temos uma agenda de trabalho aí para um terceiro seminário desse ano, enfim. Agradecer a todos, é importante mencionar a participação do conselheiro Luiz Marfil pela Embaixada Brasileira no Peru. Acho que as embaixadas brasileiras têm um papel muito importante no acompanhamento, na facilitação dos projetos de cooperação que o governo brasileiro implementa. Então, agradeço em particular a sua participação. Muito obrigado a todos. Gracias a ustedes también. Hasta luego. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, tchau. Para todos. Tchau, gracias. Gracias. Sim, cuidem-se. Obrigada, Luiz, pela força. Saiu. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, viu, pela tradução, muito boa. Obrigado a vocês. A gente tem prazer de participar desses temas. Tá ótimo. Vamos para frente. Vai aprendendo aí bem. Com certeza, estamos com uma causa. Tá ótimo, obrigada, viu? Obrigado a você. Tchau. Eu acho que agora a gente... Pode encerrar a reunião, Saad. Muito obrigado.